Eles eram culpados então. Então a morte tinha de ser paga, a pena da morte. Mas Deus fez com que Moisés erguesse uma serpente de bronze e a colocasse em uma haste. Que nada que as pessoas pudessem fazer, nenhum dinheiro que tivessem que pagar, nada mesmo, nenhum credo que tivessem de recitar, nenhuma igreja a que tivessem de se unir, apenas olhe e viva. Está vendo quão simples? Olhe e viva. Não se una a uma igreja, nada de sensação, você não tem de sentir nada estranho. Apenas olhe e viva. Isso é tudo. Tão simples. Não, se você conseguir lembrar de todos os 10 mandamentos, você viverá. Não, se você souber todos os estatutos. Apenas olhe e viva. Era tudo o que você tinha de fazer. E todo homem que olhou para ele viveu. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemos, aqui, ele disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa, porque da mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito, para realizar a mesma obra. Many times it's puzzled people when they see the serpent representing Jesus. The serpent represented Jesus in this much. Did you notice? Muitas vezes isso deixa as pessoas perplexas quando vem a serpente representando Jesus. A serpente representou Jesus neste sentido. Você notou que a serpente estava morta? Não havia vida nela. Jesus morreu. Like Cain, when he slew Abel. Como Caim, quando matou Abel, Abel morreu no altar com seu sacrifício. Depois que Abel ofereceu seu sacrifício e matou seu sacrifício pelo seu pecado. Então, ele morreu no mesmo altar com seu sacrifício. Para nascer de novo, você tem de morrer no altar com o seu sacrifício. Tão morto quanto ele estava. E você nasce de novo. A serpente não tinha vida nela. E você diz, por que era bronze? Bronze representa julgamento, julgamento divino. Notou que na Bíblia, no Antigo Testamento, o altar era feito de bronze, onde o sacrifício era queimado? Bronze fala de julgamento. Como Elias, em seus dias, ele foi olhar para os céus para ver se estava vindo chuva depois da sua oração. E ele disse, o céu parece bronze. O que era? Julgamento divino sobre um povo incrédulo, uma nação incrédula que havia abandonado Deus. Era julgamento divino de bronze. And the serpent itself, its form, represented sin already judged. E a própria serpente, sua forma, representava o pecado já julgado, pois a serpente foi julgada no jardim do Éden, e ela foi, a serpente, julgada. And when we look at Christ, you see the penalty. The only one, God Himself. E quando olhamos para Cristo, você vê a pena. O único, o próprio Deus, feito carne. Deus vindo à terra e tomou sobre si o pecado de todos nós. E o julgamento e a ira do Deus Todo-Poderoso foi derramado sobre o seu corpo. E lá foi dilacerado na cruz. Esse é o verdadeiro julgamento. He tread the winepress of the wrath of God alone. Ele pisa o lagar da ira de Deus sozinho. Sozinho ele andou pela estrada. Sozinho ele morreu sem a ajuda de um anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai. Abandonado por Deus, o homem e a natureza. Ele morreu sozinho para nos mostrar que mesmo a própria natureza não pode nos ajudar na hora da morte. Não há amigo, nem padre, nem papa.
nem pastor. É a morte. Mas houve um que a suportou por nós. Não havia vida na serpente. Estava totalmente cristalizada. Essa foi a pena. Ele morreu a tal ponto que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu a tal ponto que as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu a tal ponto que o sol se recusou a brilhar. Ele sofreu a tal ponto que a lua apagou suas luzes. Ele sofreu a tal ponto que até os elementos da terra ficaram tão negros e escuros que tornou-se meia-noite. Tão escuro que se podia até sentir. Não foi nada. Ninguém jamais sofreu assim ou poderia sofrer assim. Não há nenhum mortal que poderia passar por isso, mas ele sofreu. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós e fez seus julgamentos passarem sobre ele. E ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho, sem ajuda. Não havia nada para ajudá-lo. Deus aplicou a pena. Tudo estava sob essa pena e nada poderia ajudá-lo, porque éramos todos culpados. Não havia nenhum sumo sacerdote que pudesse ter vindo ajudá-lo. Não havia nada que pudesse ajudá-lo, nenhum papa, nenhum anjo. Tudo recuou e ficou observando. Esses foram os momentos mais importantes da história do mundo. Ele morreu até não lhe restar nenhuma gota de vida. Tornou-se como a serpente de bronze, apenas um ornamento cristalizado pendurado na cruz. Now, the approach to this birth. There is approach to it. Agora, a abordagem a este nascimento, há uma abordagem a ele. E para abordar este nascimento, você tem de passar por um processo. Assim como qualquer coisa que vive de novo, primeiro tem de morrer. E você não pode ficar com seu mesmo espírito. Você não pode ficar com seus mesmos hábitos. Você não pode ficar com os seus mesmos pensamentos. Você tem de morrer. Você tem de morrer como ele morreu. Você tem de morrer no altar dele, como Abel morreu com o seu cordeiro. Você tem de morrer com o seu cordeiro. Você tem de morrer. Morrer para seu próprio pensamento, para nascer ao pensamento dele. Deixar que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem de ter os pensamentos dele. E agora, irmão, irmã, permita-me dizer isto do modo mais inteligente que eu sei. Como você pode ter os pensamentos dele e negar a sua palavra e ainda assim alegar que nasceu de novo? Somente faça essa pergunta para si mesmo. Como pode fazer isso? Você não pode. Se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele. Se a mente de Cristo está em você, então você é uma nova criatura. A Bíblia ensina isso. E se algum irmão quiser, bem, você encontra essa criatura. Consulte essa palavra criatura no léxico e descobrirá que a palavra criatura lá é interpretada ou traduzida uma nova criação. Porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na Terra. E agora você é uma nova criação nascida pelo Espírito. Seus próprios pensamentos estão mortos. Eles estão tão mortos que estão cristalizados, como a serpente de bronze, ou como ele morreu quando os céus e a terra e tudo mais testemunharam que ele estava morto. Quando morreu, estava tão morto que até seu sangue e água se separaram em seu corpo. Sua morte foi tão tremenda que, eu digo, o mundo teve um colapso nervoso. Estremeceu, tremeu a tal ponto que as rochas caíram das montanhas. O que poderia morrer assim? Nenhum papa morrendo faria isso. Nenhum pastor morrendo faria isso. Mas quando Deus em carne morreu na cruz,
A terra teve um colapso nervoso. Saber que a própria palavra falada de Deus, as rochas e a terra, os gravetos, os bastões e as árvores suspensas na terra, e as estrelas e a lua, sua própria palavra falada viu seu Criador tornar-se carne e o pecado derramado sobre ele. A ira de Deus se derramou sobre ele a tal ponto que a lua apagou sua luz, o sol apagou sua luz, a terra sofreu um abalo nervoso, colapso, teria arrebentado em pedaços se não fosse para haver um futuro para nós. And if his elements of the earth, upon looking, e seus elementos da terra, ao olharem, vendo o que estava acontecendo, levou-os a essa condição, o que isso deveria causar em mim e em você. O que nossas almas deveriam fazer quando olhamos e vemos o que Deus fez por nós, e foi tudo por você e por mim. O que isso deveria causar em nós? Continuar em pecado? Deus me livre, mas se abster dos pecados e morrer para o pecado. Não está vendo o que o pecado fez com ele? O pecado o matou. E ele assumiu a pena do pecado para que pudesse trazer a justiça de Deus para você e para mim. Então, quando a justiça de Deus vem a nós, o pecado está morto em nosso ser mortal. Oh, espero que você veja isso. Yes, to be born again, you must go through a process of death. Sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. Tudo passa. Pegue um grão de milho, se esse milho espera viver de novo, primeiro tem de morrer. If a grain of wheat ever expects to live again, it's totally impossible. Amen. Se um grão de trigo espera viver novamente, é totalmente impossível, pois esse milho, esse trigo, essa flor, essa árvore, essa grama, esse vegetal, tudo o que espera viver de novo primeiro tem de morrer. Então, como você vai escapar disso? Primeiro, você tem de morrer. Você tem de morrer. Morrer como? Para si mesmo. Morrer para tudo, para que possa nascer de novo. Você tem de fazer isso. Se não morrer, você nunca poderá viver de novo. E olhe, sabia que a cada dia algo tem de morrer para que você possa viver? Agora, para vocês, adventistas do sétimo dia que estão em nosso meio, muitas pessoas dizem: eu não atiraria em um esquilo, irmão Branham. Eu não mataria um veado ou um coelho, peixe, porque não creio que devemos matar coisas. Meu irmão, sabia que os vegetais e coisas que você come também são vida? Você tem de matá-los. E a única maneira de você poder existir nesta vida é com algo tendo de morrer para que você possa viver através da vida disso que morreu. Agora, se algo tem de morrer para que você possa viver pela sua vida mortal aqui na Terra, para viver de forma mortal, algo não teve de morrer para que por sua vida você pudesse viver eternamente? Só faça essa pergunta para si mesmo. E esse foi Cristo, porque nenhum outro possui imortalidade. Somente o Filho possui imortalidade. E Ele se dá a você pelo simples fato de aceitá-lo. Agora, tem de morrer. Agora, isso não significa virar uma nova página agora, este novo ano. Você diz: irmão Branham, tenho frequentado aqui há muito tempo. Tenho sido membro da igreja. Neste ano novo, vou virar uma nova página e começar de novo. Não significa isso. Não virar uma nova página, mas realmente morrer e nascer de novo.
Está vendo? Você tem de se sentir tão culpado quando está em sua presença, quer vá da maneira metodista ou da maneira batista, ou de qualquer maneira que vá. Você tem de estar tão culpado e se sentir tão culpado que você... Isso vai matá-lo. Isso mesmo. Isso vai matá-lo. Sua vida mundana morrerá aí mesmo. Você deve se considerar tão culpado na presença de Deus que sua vida mundana morra aí mesmo. A questão do pecado acabou para você quando se encontrar em sua presença. Quando você encarar assim, é certeza que viverá, porque você morre. E a única maneira de você viver de novo é morrer primeiro para que possa viver de novo. Agora, você vê a que ponto estou chegando, não vê? O que é o nascimento, o novo nascimento? Primeiro, morrer para nascer de novo. E se você ainda tem as coisas do mundo em você, você não nasceu de novo. E como você vai alegar que nasceu de novo e ainda com as coisas do mundo penduradas em você? Está vendo? Como pode fazer isso? Young Christian the other day. Bunch of people, I don't say they're not. But in looking at some pictures, jovem cristão, outro dia, grupo de pessoas, não digo que não sejam, mas ao olhar algumas fotos, mulheres cristãs, homens cristãos, todos amáveis em companhia uns dos outros, de roupas de banho, nadando. That's real love. That's real filth. Está vendo? Disseram, isso é verdadeiro amor. Isso é verdadeira imundície. Não é amor. O amor se expressa de modo diferente. Our souls are placed by faith on His brass altar. Nossa alma é colocada pela fé em seu altar de bronze, o julgamento de Deus. Nossa oferta é consumida. Agora lembre-se, quando Elias, sob aqueles céus de bronze, colocou a oferta de Deus sobre o altar, a oferta foi consumida. Bala could not consume his offering. Baal não pôde consumir a oferta dele. Não quero dizer isso, mas tenho de dizer. Quando você vai a uma igreja e aceita seus credos e suas formas de batismos, e a oferta de você supostamente prostrar-se ali, você pode se levantar tremendo, falando em línguas, correndo por todo lugar. Ou você pode se levantar chorando. Mas se aquela oferta é recebida por Deus, é consumida, o mundo está morto para você. Você não existe mais, porque nos consideramos mortos e sepultados. Estamos mortos e estamos escondidos em Cristo. Escondidos em Cristo. E além disso, então depois que estamos mortos e sepultados e escondidos em Cristo, então somos selados com o Espírito Santo. Está vendo o que quero dizer agora? Você está morto. Nossa alma está colocada em seu julgamento divino. Isso é bronze. Quando nossa alma é colocada sobre um altar de julgamento divino, qual era a pena? Morte! E quando você se prostra sobre o altar de Deus, que é decretado morte para o pecador, como pode se levantar de lá, vivo no pecado, se Deus aceitou o sacrifício? Está claro agora? Você morre! Você é realmente consumido e está petrificado. Não lhe resta mais nada além desta forma em que você está, como a serpente de bronze, como Cristo estava quando o tiraram morto e frio da cruz. Você está morto! Porque você está no altar de julgamento de Deus. Qual é o julgamento dele? Quando o juiz passou sua sentença, qual era a sentença da sua pena? Morte! E quando você coloca sua alma sobre seu altar de julgamento, é morte para você.
Agora, entendeu isso? Oh, você pode se levantar de lá e fazer qualquer coisa. Pode dançar no Espírito, pode chorar como qualquer um choraria. Pode correr de um lado para outro do edifício. Pode se unir a todas as igrejas. Pode fazer qualquer coisa que queira. Estou falando com pentecostais agora. É sair, é corromper a esposa de um homem, destruir o lar de um homem. Algumas de vocês, mulheres, você volta atrás, não importa o quanto a palavra veio a você para fazer o que é certo e coisas tais. Você não a reconhece. Vocês nunca deixarão o cabelo crescer, mulheres. Ou isso, você nunca se vestirá corretamente. Você ainda será exatamente como o mundo, porque ainda não está morta para o mundo. Você está viva com ele. Alguns de vocês, homens, nunca deixarão de beber, fumar. Vocês nunca deixarão de cobiçar mulheres indecentes, vestidas imoralmente. Quando as virem na rua, em vez de virar as costas e ir andando, vocês ainda continuarão cobiçando exatamente da mesma maneira. Por quê? Vocês ainda estão vivos com o mundo. Mas, quando aquele sacrifício for recebido, vocês estão mortos. Isso mesmo. Estão ouvindo o que quero dizer? Entendem do que estou falando? Agora sua alma está posta sobre o altar do julgamento de bronze de Deus. Então Deus recebe o Agora, isso mostra que você ainda não o recebeu. Se você ainda está vivo no mundo, Deus nunca o recebeu.